Novamente dando continuidade à nossa aula de decodificador para display de 7 segmentos. Dessa vez a gente vai aplicar o mapa de Carnot de 4 variáveis que a gente aprendeu a construir no vídeo anterior, para encontrar qual o circuito que gera alguns dos segmentos do display. Eu vou dar como exemplo 2 segmentos e o restante eu vou deixar para exercício de vocês aí. Então, relembrando, nós vimos como construir um mapa de Carnot utilizando 4 variáveis de entrada, e o intuito desse mapa vai ser o de criar o decodificador para display de 7 segmentos. Então vamos começar a elaborar esse decodificador. Na aula anterior a gente viu essa tabela e esse display. Essa tabela é a tabela que demonstra quais os segmentos ativos para cada estado do display. Então, nós temos aqui na primeira coluna os valores que podem ser exibidos no display. Na segunda, a sequência ABCD em código chamado código BCD, que é Binary Coded Decimal, decimal binário codificado como decimal. Então, na verdade, é decimal codificado como binário. Então, esse valor aqui, BCD, vai ser o valor que eu vou ter na entrada do decodificador do display. Quando estiver entrando o valor 0011, o display vai ter que acender os segmentos do algarismo 3. Ou seja, vai ter que acender o A, o B, o C, o D e o G. O F e o E vão ficar apagados, porque se acender o F e o E, eu não vou mais ter um algarismo 3. E é isso vocês podem perceber na hora de olhar as colunas seguintes da tabela, onde eu tenho aqui A valendo 1, B valendo 1, C, D valendo 1, G valendo 1, e o E e o F não acendem, valem 0, estão em branco na nossa tabela. Portanto, essa aqui é na verdade uma tabela verdade, só que uma tabela verdade que não compreende todos os valores possíveis para uma tabela de 4 bits, já que uma tabela de 4 bits vai ter 16 linhas e essa tabela só tem 10. Só que para fins de aplicação num decodificador de 7 segmentos, realmente não faria sentido ela ter mais do que 10 linhas, já que o display só vai exibir algarismos na base 10 e só existem 10 algarismos na base 10. Então, agora a gente vai ver como construir realmente esse circuito a partir dessa tabela verdade e a partir do mapa de Carnot que a gente montou no vídeo da aula passada. Vamos construir então o segmento do circuito do segmento A apenas. Para isso a gente vai utilizar um mapa de Carnot já com a numeração preenchida, que eu mostrei para vocês na aula passada como se constrói, e começar a preencher. Então tá ali nosso primeiro campo, que corresponde à linha 0, é o campo que corresponde ao valor 0 do display. Por isso que dessa vez eu comecei no 0 a nossa contagem do mapa para facilitar a transferência dos valores. Então, o valor A igual a 1 para a linha 0 vai entrar no campo 0. No campo 1 não vai ter nada, visto que no campo 1 não tem nada. No campo 2 vai ter 1.
Percebam que o campo 2 é um campo que não está no lugar que a gente normalmente esperaria se fosse sequencial, e sim no final, depois do campo 3. Porque o mapa precisa seguir o código Gray. O campo 3 também é 1. E aí agora vamos continuando a preenchimento com os campos 4, que vai ser 0, 5, 6 e 7 vão ser 1. E por fim, o campo 8 e o campo 9 também são 1. Só que o nosso mapa tem mais campos, ele vai até 15. Lembrando que o 15 está aqui no meio. Então, o que a gente faz com os campos excedentes? E aí entra um recurso adicional do mapa de Carnot, que é a possibilidade de especificar para o mapa que os valores excedentes são valores que tanto faz. Ou seja, não importa se ele é 0 ou ele é 1. Esses valores aqui, onde eu tenho a linha, o campo 1, ele precisa ser 0. O segmento precisa estar apagado. Nesse segmento, o valor do campo 4, o segmento precisa estar apagado. Então, ele precisa ser 0 também. Só que todos esses segmentos aqui, que estão sobrando, o 10, o 11, 12, 13, 14 e o 15, eles são irrelevantes, porque eles se referem a combinações que vão representar valores acima de 9. Só que o nosso display só mostra valores iguais a 9 ou abaixo de 9. Então, tanto faz. Ou seja, a gente preenche com X. Esse X, no mapa de Carnot, ele é uma ferramenta muito útil porque ele significa, se for útil que seja 1, trate como 1. Se for útil que seja 0, trate como 0. Ou seja, quando a gente pode criar um grupo entre uns e x, se incluir x torna o grupo maior e, portanto, torna o circuito mais simplificado, trate o x como 1. Já se a inclusão do x torna necessário criar grupos que você não criaria antes, então simplesmente deixe o x de fora, tratando ele como 0. Então o x é uma espécie de coringa na hora de construir na hora de criar o circuito simplificado usando o mapa de Carnot. Agora que a gente tem o nosso mapa pronto montado, basta nós começarmos efetivamente a criar os grupos. Então, para isso, vamos relembrar as regras de criação de grupos no mapa de Carnot. Cada grupo precisa ter dimensões que são potência de 2. Então, nosso grupo tem que ser 1 por 2 casas, 2 por 2 casas, 2 por 4 casas ou 4 por 4 casas. Não pode criar um grupo de 2 por 3, por exemplo, porque 2 por 3 não é uma potência de 2, 3 não é potência de 2, precisa ser 1, 2, 4. Um grupo é algo que acontece quando você tem uns adjacentes, uns que estejam encostados um no outro, na horizontal ou na vertical, ou os dois. Não pode ser diagonal, diagonal não é adjacente. E pode agrupar a partir das extremidades. Então, dá para fazer um grupo envolvendo, por exemplo, a primeira linha com a última linha. Cada grupo tem que ser o maior grupo que você conseguir fazer para juntar todos os uns adjacentes. E você não pode criar grupos a mais do que o mínimo necessário. Se você criar grupos que não são os maiores possíveis,
ou se você criar mais grupos do que o mínimo necessário, o teu circuito vai funcionar, ele vai executar o que está na tabela verdade, só que ele vai ficar maior do que ele precisava realmente ser, então ele não vai estar completamente simplificado. E por fim, os grupos podem se sobrepor, ou seja, você pode, se necessário, colocar um valor, uma casa em múltiplos grupos ao mesmo tempo. Essa regra de agrupar pelas extremidades, a que está em verde aqui, ela acontece porque embora a gente chame o mapa de Carnot de mapa, ele não é algo plano. O mapa de Carnot, na verdade, é um toroide. Em outras palavras, o mapa de Carnot, na verdade, é uma rosca, como essa animação aqui demonstra. Você pode pegar o mapa de Carnot e enrolar as pontas e depois você vai ter um cilindro onde você pode juntar as pontas do cilindro também. Dessa forma, é possível agrupar as extremidades, porque na prática o mapa não tem extremidade. O mapa tem todas as suas casas das pontas interligadas da mesma forma que uma rosca. Sabendo disso, nós podemos então começar a construir o nosso circuito pelo segmento A. Eu tenho aqui um grupo, o nosso mapa, e eu vou começar a criar os grupos. O primeiro grupo que eu estou vendo aqui é esse aqui de baixo. Lembrando, crie o maior grupo possível. Eu estou envolvendo vários x, porque o x, quando necessário, pode ser tratado como 1. Detalhe, você não precisa seguir a mesma regra para todos os x. Se por acaso for conveniente para ti que um x valha 1 enquanto o outro x vale 0, pode tratar dessa forma. Esse grupo aqui é o grupo chamado A. Isso acontece porque eu tenho aqui A, aqui A. Já o B muda, vira barrado normal. E o C e o D, como eu ocupei todas as casas da linha, também mudam. Nosso próximo grupo vai ser o grupo que eu acabei de montar aqui, em verde. Será que é um verde clarinho, quase igual ao amarelo? Vai se chamar grupo C. Isso porque o D muda, o C se mantém. Já o A muda e o B muda, visto que eu estou ocupando todas as linhas. Agora eu preciso de alguma forma agrupar este 1 que está sobrando e este 1 que está sobrando. Lembrando que eu preciso cobrir todos os 1s. Em uma situação emergencial, pode ser necessário criar um grupo de uma casa apenas, que não é o nosso caso dessa vez, porque o nosso 1 aqui do meio pode ser agrupado com as outras 4 casas aqui formando um quadrado no meio. Este grupo é o grupo chamado de BD. Isso porque o D está nos dois campos e o B está nos dois campos. O A e o C mudaram. Por fim, o nosso último 1
vai se utilizar da característica de rosca do mapa para criar um grupo com as 4 extremidades. Percebam que agora nós temos um grupo que envolve todas as 4 pontas do nosso mapa. E aí a gente olha o que não muda nas 4 pontas. Aqui eu tenho B barrado, aqui também. Aqui eu tenho D barrado, aqui também. Então, é B barrado, D barrado. Portanto, o meu circuito resultante ficou A ou C ou B, D ou B barrado, D barrado. Mais um exemplo. Dessa vez vamos construir o circuito para o segmento C. O segmento C está ali no canto da tela, ele é o segmento aqui de baixo e o único algarismo onde ele não acende é no 2. Percebam que em todos os outros algarismos ele acende. Então, vamos pegar o nosso modelo de mapa de 4 variáveis e preencher com os algarismos conforme está na nossa tabela do C. De novo, a tabela só vai até 9, os campos excedentes a gente trata com X, tanto faz. Dessa vez, novamente, vai ser conveniente a gente tratar os nossos X como uns, visto que eu já posso montar um grupo grandão aqui no meio. Esse grupo grandão aqui do meio vai se chamar B. Nosso próximo grupo vai ser um grupo aqui. E este grupo vai se chamar C barrado, visto que o C barrado é o único que se mantém. E agora eu tenho que cobrir mais este 1 que está sobrando aqui. Esse 1 que está sobrando é o 1 que eu vou criar um grupo com 4 casas, não, com 8 casas aqui no meio. E esse último grupo, então, vai ser o grupo chamado de D. Percebam que, dessa vez, o nosso último X aqui, ele foi tratado como 0. Já os outros X, a gente pôde tratar como 1, porque era conveniente para criar grupos maiores. Resultado final para esse circuito, então, vai ser simplesmente B ou C barrado ou D. E isso é tudo para construção de decodificador de 7 segmentos. Para fazer os outros segmentos é só seguir o mesmo procedimento.